Vamos lá, então. Como agora tem várias mulheres que eu atendo que geralmente é mais 40, né? Tem surgido essa questão da menopausa. E aí, a gente acha que a menopausa, é só parar de menstruar, mas na verdade não, tá? A menopausa, ela traz muita coisa junto. É isso que eu quero conversar com vocês, para que a gente aprenda o que sintomas são da menopausa realmente, o que não é da menopausa e o que fazer com esses sintomas, porque realmente muda muito. Pensando que a gente tem certos hormônios que estão ali funcionando, e aí daqui a pouco esses hormônios baixam e eles não fazem mais parte, né, do nosso cotidiano, digamos assim, meio que faltam, né? E aí acaba vindo um monte de sintomas. E um dos sintomas muito comum, por isso que eu botei aqui menopausa e emagrecimento, é o aumento de peso, tá? Então, já começando a definição. O que é então essas fases do ciclo? Primeiro a gente tem a pré-menopausa, que é a fase reprodutiva, e aí na perimenopausa, que é o antes da menopausa, pode ser de 40 a 50 anos, não é uma fase fixa. Algumas mulheres entram na menopausa mais tarde e outras mais cedo. Quanto mais tarde a gente entrar na menopausa, melhor, muito bom, porque a menopausa, querendo ou não, ela traz junto algumas facilidades, alguns problemas. Então, o que a gente vê que a mulher na menopausa ela tem muitas vezes colesterol alto, açúcar alto, pressão alta, tá? Então, quanto mais a gente conseguir, né, evitar levar essa fase reprodutiva por mais tempo, melhor. Então, aqui na perimenopausa, a mulher geralmente ela tá menstruando. Então, aí ela começa a sentir essas flutuações hormonais e todos esses sintomas da menopausa que a gente fala, na verdade, são consequências dessa flutuação hormonal. Principalmente ali estrogênio, progesterona, que são os hormônios reprodutivos, eles acabam flutuando e vem vários sintomas, que é a transição que a gente chama. Sintomas que a gente tem muito comum. Ondas de calor, ciclo mais curto, então essa mulher ainda menstrua, mas ela tem às vezes um ciclo menor, menstrua por mais tempo, vem menos sangramento, tá? Mais estresse, muita ansiedade, muita irritação, tá? Pela oscilação hormonal, menos líbido, o que é muito comum realmente, porque essa mulher está saindo do ciclo reprodutivo dela. Dores articulares, muito comum. Formigamento nas mãos, nos pés, são sintomas também dessa queda do estrogênio, tá? Problemas na audição, tem se visto agora que um dos novos sintomas da menopausa é problemas de audição, então pode ter isso também, tá? Então, assim, até coceira no ouvido, tem várias coisas que está relacionada com o estrogênio. Então, essa falta do hormônio, ela vai causar vários sintomas. Diminuição dos hormônios, dores articulares, tá? Depois é que a gente vem para a menopausa. O que é o diagnóstico da menopausa, então? É quando a gente tem um ano sem menstruar. Então, se hoje a mulher parar de menstruar, daqui um ano, ela não tiver ciclo nenhum, a gente vai dizer, não, ela realmente entrou na menopausa naquele dia após no ano anterior, tá? Então, é isso que a gente vai ter o diagnóstico realmente da mulher na menopausa. Então, na verdade, é um dia, tá? É um dia específico que a gente vai dizer, não, é a menopausa, né? Que é aquele marco. Depois a mulher vai estar na pós-menopausa após esse dia aí como marco, tá? Então, no pós-menopausa, os sintomas ficam mais leves, né? Todos esses sintomas de incomodação, de onda de calor, de irritação. Tem mulheres que falam até que nem se reconhecem mais. Tudo isso acaba aliviando um pouco mais. Todos os sintomas é nessa transição mesmo que acaba acontecendo, tá? Alguns exames, então, aqui que eu trouxe para mostrar. Progesterona. Esses sintomas são de uma paciente que ela ainda está menstruando. Então, ela nem sabia que estava perto da menopausa. Só que os exames dela já mostram que ela está na menopausa. Aqui nós temos, ó, progesterona, ó, de pós-menopausas, temos FSH na pós-menopausa também e estradiol, tá? Então, isso é uma das coisas que a gente vai analisar para ver se a mulher está na menopausa, se está perto. O que acontece na perimenopausa, né? Como a gente viu, diminuição do estradiol, progesterona, testosterona, tá? E tem essa alteração aí que pode acontecer. E aí nós viemos porque nos interessa. Dificuldade de emagrecer e de ganhar massa. Por que isso acontece? O estrogênio, ele vai fazer com que essa gordura vá sendo mais localizada, vai levar essa gordura para que seja localizada, principalmente
na parte das pernas, do bumbum, tá, gurias? Então, quando a mulher entra na menopausa, com a falta de estrogênio, essa sinalização muda. E aí, por isso que acontece tanto aquela gordurinha abdominal localizada. É por causa dessa falta do estrogênio, tá? E aí, claro, é coisa que acontece normal, mas a gente com alimentação, a gente consegue controlar isso aí com certeza. O que que se viu? Se a mulher na perimenopausa, ali nessa transição, ela pode aumentar de 2, 3 quilos até 10 quilos só pela transição. Por quê? Metabolismo mais lento, tá? Mudança hormonal, gasta menos calorias dormindo, gasta menos caloria fazendo atividade física. Então, essa mulher realmente, ela vai ter um favorecimento no aumento de peso, tá? Dificuldade de ganhar massa muscular também, que é uma coisa séria. Toda vez que a gente ganha menos massa muscular, a gente tá gastando menos caloria, né? A gente sabe disso. Barreiras, então, na perda de peso, que são coisas que a gente tem que tentar melhorar, tá? E é por isso a importância da gente sempre ter um nutri com a gente acompanhando, ou que seja um personal também ajuda bastante, né? Falta de tempo, esse é um problema seríssimo. Às vezes a gente acaba na rotina não priorizando, tá? Essa a organização da alimentação. E uma das primeiras coisas para a gente conseguir emagrecer e manter peso, ou que seja até uma vida saudável, é a organização. Se a gente não tiver organização, não adianta. Então, tudo que a gente sabe disso, né? Tudo que a gente quer conquistar, a gente precisa gastar uma energia em volta daquilo. Então, às vezes, o que eu percebo? Ah, eu não tenho tempo. Se tu quiser emagrecer, tu vai ter que achar um tempinho para emagrecer, né? Porque eu vou precisar me organizar o que eu vou comer. Um mínimo de organização a gente precisa ter. Então, a gente vai precisar de tempo para isso, tá? Essa vontade de comer doce, isso aqui é muito sério. Como eu trabalho muito com essa parte intestinal de candidíase, o que que eu vejo? Pode estar relacionado com o intestino desequilibrado. Outro ponto importante: mulher na menopausa muitas vezes tem um intestino que está em desbiose. O que que quer dizer? Desequilíbrio intestinal, tá? Tem mais excesso de fungos, tem excesso de más bactérias ali, não tá com o intestino saudável. E esse intestino, quando não tá saudável, ele vai causar sintomas de. A gente sabe, né? Hoje a gente chama de o quê? Intestino, o intestino como se fosse o segundo cérebro, né? Por quê? Porque tudo que a gente está desequilibrado no intestino vai afetar o nosso sistema nervoso central. Então, essa mulher que não tem intestino saudável, ela vai ter mais ansiedade, mais vontade de comer doce, mais irritação, mais depressão. Então, tá muito relacionado. Então, essa vontade de comer doce, o que que eu vejo muito hoje? Tá relacionada ao intestino que não tá saudável, então a gente precisa organizar isso. Pode ser questão da ansiedade também, né? Questão, às vezes, de problemas que a gente acaba descontando nessa vontade de comer doce. Mas como que a nutrição pode nos ajudar hoje? Como que eu ter uma dieta, ter um estilo de vida saudável me ajuda nessa questão da vontade de comer doce? Porque se eu organizar a minha dieta hoje de uma forma que eu tenha mais saciedade, então, vou tomar um café da manhã, em vez de eu comer só um pão, eu ir lá e comer um pão com ovo, eu vou ter saciedade por mais tempo, tá? E aí, se eu não ficar com fome, talvez eu não como doce, eu não coma coisas que estejam perto de mim só por comer, porque eu nem tô com fome. É muito mais pela compulsão, pelo hábito de comer ou pelo prazer também que aquilo me causa, né? Porque a gente sabe que uma comida gostosa vai te dar prazer, e se tu tá ansiosa, tu precisa de prazer, se tu tá triste, tu quer um prazer, busca prazer de alguma forma. E muitas das vezes é na forma de comida. Então, gerenciar essa ansiedade, tá? Ter hobbies, ter outras coisas que nos faz feliz além da comida é muito importante também, né? Então, essa gerenciar a vontade de comer doce, acho que é uma das coisas mais difíceis hoje. É um obstáculo que eu vejo no consultório e eu imagino que seja muito difícil para vocês, para mim também é às vezes, né? Porque é algo que a gente precisa criar hábitos novos, né? Saber como substituir essa vontade de comer doce, né, gurias? Então, é algo que assim a gente vai ter que estar todos os dias ali vencendo aquele obstáculo do doce, né? Depois, outros fatores que vêm estando junto com essa mulher na menopausa, que acontece bastante. Intestino preso. Intestino preso dificulta muito o emagrecimento. Então, é muito importante que a gente tenha sempre esse intestino controlado por uma questão de saúde intestinal, mas também emagrecimento. Colesterol alto, hipertensão, muito comum, tá? Vai acontecer um favorecimento na menopausa. E aí, interessante que o quê? Uma coisa leva a outra. Se eu tô com um aumento de colesterol, aumento de pressão, provavelmente eu estou com aumento de peso,
porque eu não tô me alimentando bem. E se eu tô com aumento de peso, vai favorecer pressão alta, glicose alta. Então, o que que a gente sabe hoje? Se essa mulher perder 1 quilo, tá? Que seja essa mulher emagrecer, ela já vai estar baixando hipertensão, baixando colesterol, baixando glicose. Então, não é sobre ter um corpo perfeito, sobre ser a mulher mais definida do mundo. É sobre a gente ter um estilo de vida minimamente ali saudável para não estar correndo risco de vida, né? Para não estar ali com a pressão alta, com problema de ter um infarto, um AVC a qualquer momento, tá? Depois a questão da falta de atividade física. Atividade física não é negociável. A gente precisa achar qualquer coisa para fazer, gurias, nem que seja um pilates, uma dança, alguma coisa, tá? Porque pensa, se eu já tenho metabolismo mais lento, já tenho uma mulher que está gastando pouca caloria, tá? Seja parada, sentada, ela já gasta menos caloria. Se ela não fizer atividade física, ela vai ter que comer pouquíssimo para conseguir emagrecer. Então, atividade física a gente tem que tentar botar na rotina, tá? Então, acho que esses são pontos importantes para a gente tentar melhorar, né? Mas falando aqui sobre outros pontos também que eu acho legal a gente pensar. Além de gastar menos calorias, só porque eu tô na menopausa já gasto menos calorias, tem outras coisas que acontecem muito. O quê? Eu comer coisas, alimentos e consumir calorias de forma, como é que eu vou dizer, escondida. Então, por exemplo, assim, eu vou comer um feijãozinho. Faz diferença eu comer o feijão magro ou eu comer um feijão cheio de linguiça, salsichão, pé de porco, bacon? Faz diferença. Então, às vezes, a caloria que teria, se tem, vou chutar aqui, 100 calorias em uma concha de feijão. Nesse feijão gordo, ele vai ter 200 calorias. Porque eu botei um monte de óleo, eu botei um monte de banha. Ah, mas eu não entendo por que que eu não emagreço. Tá, mas o que que eu sempre converso com as pacientes, inclusive que estão buscando emagrecimento? Como é que tu tá cozinhando a tua comida? Se tu vai fazer um arroz e vai encher de óleo na hora de fritar esse arroz, vai ter muito mais caloria. Vai fazer um feijão super gordo, vai ter muito mais caloria. Então, assim, não adianta. São coisas que na hora de cozinhar eu já vou ter que estar atenta, tá? Então, a gordura, o óleo, banha, qualquer gordura, gurias, pode ter se é óleo de coco. Que é o que que eu tenho visto também, muito importante. Paciente minha, principalmente a da candidíase. Fabi, eu tô usando óleo de coco. Aí chega o colesterol altíssimo. O que que a paciente está fazendo? Usando óleo de coco para tudo que é comida. Bastante óleo de coco. Tem gente que até tá. Eu tô tomando uma colherinha de óleo de coco de manhã. Gurias, não façam isso. É gordura saturada, sabe? A gente tá consumindo gordura, não se faz isso. Tá? Por quê? Porque o óleo de coco é antifúngico. Ele tem potenciais antifúngicos, mas acaba que tá te prejudicando, sabe? Não é assim que a gente vai usar o óleo de coco, tá? Então tem que ter controle, qualquer tipo de gordura. Aí, mesmo que seja o óleo mais saudável do mundo, é pouquinho, bem pouquinho, tá? Então por isso que eu botei aqui azeite de oliva ou óleo de coco demais. Tudo tem que ter controle, tá? Porque a gordura vai ter bastante caloria. Então, botar manteiga bastante no pão também interfere. Manteiga é muito calórico, tá? Uma coisa importante: sucos naturais. De forma nenhuma estou aqui crucificando sucos naturais, né? Porém, o suco natural, principalmente suco de laranja, suco de uva, são sucos bem calóricos, tá? Então é uma coisa que a gente tem que prestar atenção. Tá? Falando aqui em emagrecimento, né? Porque como o tema é menopausa e emagrecimento, por isso que eu tô levando para esse lado. Então, assim, dá para consumir o suco natural? Dá. Porém, numa mulher que tá buscando emagrecimento, eu não faria isso. Eu não botaria um suco natural. É melhor botar uma fruta. Vai ter mais fibra, vai ter mais saciedade, não vai ter um pico de glicose tão alto, né? Geralmente essa mulher já tá ali com uma glicose alterada. Então, são coisas que são saudáveis, mas tem certo momento que a gente tem que organizar. Tem que ver se faz sentido naquela dieta, tá? É importante isso. Um padrão muito comum também, beliscando toda hora. O que que vai gastar mais caloria, tá? O que que vai me fazer consumir mais caloria? Eu sentar para tomar um café da tarde com um pão, com um ovo, uma mamão, uma fruta, que seja o café da tarde mais completo possível. Ou eu não fazer café da tarde, mas eu vou lá e como um pedacinho de eu como bombom, aí daqui a pouquinho eu como um pedaço de rapadura, aí daqui a pouco eu como, sei lá, uma bolachinha, tá? Aí daqui a pouco eu vou lá e compro e como, sei lá,
Deixa eu pensar agora, tem que ter criatividade nas coisas que vocês vão comer dentro de casa. Um wafer, tá? Eu vou lá e pego uma colher de doce de leite. Isso vai ser muito pior. Por quê? Açúcar alto, não tem vitaminas, não tem nutriente, não tá me alimentando, não vai me saciar e eu vou seguir fazendo aquilo ali. Então, querendo ou não, mas eu não tô tomando café. Tá, mas tu tá comendo outras coisas. E não é questão de quantidade, é de caloria. Às vezes, a bolacha recheada tem muito mais caloria do que um café que a gente vá realmente organizar para sentar, para tomar um café. Então, às vezes, o simples hábito de eu sentar de tarde, tomar um café da tarde, já me faz emagrecer. Porque eu vou ficar saciada com aquele café, eu não vou ficar comendo várias coisas dentro de casa. E aí, outra coisa também importante: não tenham coisas dentro de casa que vocês não querem comer. Agora mesmo, eu fiz aniversário, tava de aniversário ontem, né? O que que eu fui? Fui lá pra minha casa, pra Jaguarão. E aí minha mãe fez o quê? Ah, minha mãe fez pudim, a mãe fez bolo, não sei o quê. O que que aconteceu? Ela me mandou, a maior parte das coisas ela mandou pra minha casa. Um pedaço de tudo, né? Eu vim com várias coisas pra casa. O que que eu vou fazer? Obviamente que eu vou comer, porque tá aqui. Então, se eu não tiver estrago aquilo, claro que é um momento, um ponto, um dia esporádico. Mas eu já tô pensando sobre isso. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar esse bolo, vou congelar, vou cortar em fatias e vou congelar. Porque senão eu vou ficar preocupada. Ah, não, o bolo vai estragar. Eu não gosto que estrague nada, né? Então, o bolo vai estragar. Aí eu vou ficar comendo aquele bolo. Então, são coisas que a gente faz às vezes pra gente não se sabotar. Coisinhas que a gente faz também, tá? Pra tentar não ficar se sabotando. Mas, assim, tirando esse momento esporádico de aniversário, até na hora que eu vou cozinhar, tá, gurias? Ah, falta só 10 minutos, olha só. Só porque eu tô empolgada falando. Até na hora que a gente vai cozinhar, tentar fazer uma quantidade que a gente vai comer, que vai ser legal. Porque às vezes o que acontece? Ah, eu vou lá e faço um monte de macarrão. Aí tu come só porque tem um monte. Tem uma paciente minha que me falou semana passada isso. Ah, eu faço um bolo, eu não quero que meu filho coma porque ele tem diabetes. E aí ele vai lá e eu como todo aquele bolo para ele não comer. Tá, então faz um bolo menor ou não faz o bolo, porque entende? Tu tá te sabotando naquilo ali. Então, até o cozinhar de menos quantidade também já é uma coisa que vai te fazer emagrecer, tá? Essa questão de ter horários para comer, refeições completas, perfeito, tá? Muita coisa que acontece, comer poucas vezes ao dia. Ah, eu vou comer, eu só tomo café da tarde e almoço. Só que aquilo é um monte de quantidade. E aí no resto do dia tu belisca. É a mesma coisa, tem que fazer a refeição completa, tá? Pra emagrecer isso. Depois a gente tem aqui essa questão de pelo menos 40% eu vou estar gastando menos, né, com atividade física, então isso é importante, que eu tome cuidado com esses detalhes. Menopausa. A menopausa favorece o aumento de peso, por quê? Os hormônios vão alterar a localização da gordura. Então, aqui eu trouxe um exemplo. Mulher na fase reprodutiva. Muito mais gordura aqui na parte das pernas, tá? Quando a gente entra na menopausa, a mulher fica com muito mais gordura na parte aqui do abdômen. Pode ser nas pernas, mas também no abdômen, tá? Essa gordura no abdômen, ela é muito mais inflamatória. Então, a gente tem que evitar essa gordura abdominal, tá? A queda do estrogênio, o que que ela vai fazer? Favorecer essa gordurinha aqui, mas também ela causa vários problemas. Então vocês percebam que eu ter pouco estrogênio não significa que eu não vai acontecer mais nada, né? Eu só a queda de estrogênio já me causa um monte de sintomas que faz sentido eu engordar mais. Então aqui, o que que eu trouxe de exemplo? Vai me dar mais cansaço, tá? Produção de menos serotonina, mais ansiedade, mais mudança de humor, mais irritação, dificuldade de sono, que é muito comum. Então, são sintomas comuns, porém, com alimentação boa, vitaminas, fitoterapia, a gente consegue aliviar esses sintomas. Aqui eu trouxe alguns exemplos do que acontece, tá? A mulher fica mais resistente à insulina, mais inflamada, porque tem mais gordura no abdômen, tá? Algumas coisas que acontecem. Ah, e muita gordura no fígado. Muita gordura no fígado, gurias. Assim, tem acontecido bastante isso, que é perigoso. Outra coisa, a redução da massa muscular. Acontece muito. Toda vez que eu tenho menos massa muscular, eu gasto menos caloria, porque a massa muscular, ela demanda bastante energia para se manter, tá? Então, se eu demando bastante energia para me manter, eu preciso ter mais massa muscular. Quanto mais, melhor. Nesse caso, massa muscular, quanto mais, melhor, tá? Então, é uma coisa que a mulher com menopausa tem que tentar manter o que já tem e construir mais massa muscular.
tá? E aí, um dado interessante que eu trouxe. A mulher da menopausa, ela gasta até 50% menos caloria até dormindo. Então, realmente é uma fase que a gente tem facilidade para engordar. Tô falando mais rapidinho pra gente que falta 7 minutos aqui para pelo menos fechar essa sala. Mulheres que têm mais vontade, mais fome, mais vontade de comer doce, porque tem uma diminuição da serotonina, que é o hormônio do prazer, tá? Então, nessa dieta a gente vai buscar mais saciedade, e buscar ter mais saciação, que é o quê? Saciedade de uma refeição entre a outra, tá? Esse intestino, tá? Intestino dessa mulher com menopausa geralmente tá desequilibrado, então a mulher vai ter mais estufamento, mais gases, mais inchaço, mais intestino preso. Então a gente tem que cuidar desse intestino também. Depois aqui algumas causas do problema com sono, e principalmente os fogachos e o suor noturno que atrapalham o sono, tá? Qual é a dieta da mulher para menopausa? Dieta mediterrânea, tá? Que é uma dieta que vai estar associada a menor risco de depressão, maior saúde óssea, que é um problema, melhora do sono, redução de doença cardiovascular, redução de diabetes, tá? Isso aqui é uma parte importante. Como deve ser a dieta? Ricas em fibras, baixa carga glicêmica, rica em fitoestrógenos, compostos bioativos, antioxidantes como a vitamina C e ômega 3 também muito importante. Padrão alimentar: menos álcool, açúcar, café, gordura saturada e gordura trans. Uma coisa que todo mundo já sabe, tá? Alimentação saudável. Alimentos funcionais para a mulher da menopausa: soja, cúrcuma, kefir, oleaginosas, abacate, aveia, cacau, folhas escuras como couve, chá, sementes, gengibre e 400 gramas de vegetais, tá? Então, o que é uma estratégia legal para emagrecer? Começar comendo salada primeiro antes do arroz, feijão e carne. Não é obrigatório, mas é uma estratégia legal, tá? Aqui são alguns alimentos que são bons para essa fase. Ômega 3, tá? Algumas fontes legais: linhaça, sardinha, salmão, as castanhas, o azeite de oliva é muito bom, semente de abóbora, de girassol, grão de bico, aveia, tofu, que não, a gente geralmente não come, né? Mas é bom. Grão de bico, a linhaça é muito boa. Então, são alguns compostos, algumas vitaminas que vai ajudar muito nessa fase, no alívio dos sintomas, tá? Então, aqui, ó, fonte de vitamina E. Aqui tá do lado das fontezinhas, tá? Até posso deixar depois no grupo esses slides para quem tá com menopausa, ele tá nessa fase, que eu acho que vai ajudar bastante. Falta 4 minutos aqui para acabar. Vai se fechar a sala. Mas assim, exemplo de café da manhã. Bem tranquilo, tá? Um pãozinho natural, tá? Aqui até achei meio mirabolante, assim, né? Mas tá, só pra gente variar. Pasta de soja de pasta de grão de bico não é uma coisa que tá comum geralmente na rotina da mulher na menopausa, porém a gente pode experimentar, tá? Aqui nós temos uma vitamina de frutas vermelhas, tá? Com leite vegetal. Lanche da manhã, maçã e nozes, tá? É só uma sugestão de cardápio. Almoço, bem normal, bastante fibra, arroz, feijão, sardinha, tá? Então, assim, é um almoço normal. Um almoço normal para a gente conseguir aí emagrecer e ter os benefícios do alívio dos sintomas da menopausa. Uma sugestão de lanche da tarde aqui: um iogurte natural com linhaça moída, mais uma xícara de chá verde ou hibisco, tá? Que são muito bons. A gente sabe que tem os benefícios. Depois aqui aparece até o chocolate amargo. Jantar, creme de abóbora, tá? Com salada, mas poderia ser também um almoço igual ao almoço. Ceia, tá? Um chazinho calmante e uma frutinha. Depois aqui esse shot que apareceu num curso que eu fiz de menopausa, tá? Se quiser usar, nesse caso, acho que não faz mal. O própolis, ele é um imunomodulador muito bom para imunidade, então dá para usar. Consumo adequado de proteína vai dar mais saciedade, muito importante nessa fase, tá? Creatina para mulher que faz atividade física vai ajudar, porém, quem não faz atividade física não adianta seguir usando creatina, mas a mulher que usa, fantástico. Ativação do tecido marrom,
por pelo menos 3 meses, para ajudar a queimar mais caloria. Quais são os componentes? Curcumina, chá verde, ômega 3, resveratrol. Tá? E as fibras aqui. As fibras, então, que vai ajudar na saciedade dessa mulher na menopausa, além de saúde intestinal. Ajuda a ter mais saciedade e a questão da mastigação também é muito importante. Ontem mesmo a paciente me falou, Fabi, eu comecei a mastigar mais e aí eu já não tô mais inchada no abdômen. Por quê? Porque eu vou ter uma digestão melhor, eu vou ter uma absorção melhor das vitaminas, dos minerais, da comida. Então, até o hábito de mastigar mais tempo o alimento pode me ajudar, tá? A conseguir emagrecer e melhorar minha saúde. E aqui nós temos um shotzinho aqui, que é um shot de fibras, né? Que é suco integral, chia e uma colher de psyllium. Fantástico aqui. Que é para melhorar a saciedade, tá? É uma estratégia antes da refeição boa. Para alguns casos, tá, gurias? Esse foi o tema, tá? Da menopausa. E agora eu vou abrir outra sala para a gente tirar as dúvidas, tá, gurias? Mas eu espero que tenham gostado. A ideia é o quê? A gente discutir um pouquinho, tá? Trazer alguns temas para conversar e entender também essa fase que às vezes é tão difícil, né? Às vezes é uma fase que as mulheres ficam muito perdidas, sem saber o que comer, sem saber ali como melhorar os sintomas, aliviar tudo, tá? Tive que falar rapidinho aqui porque realmente o chat vai se fechar. Tá aqui menos de 1 minuto para mim.